Minha querida irmã, meu querido irmão, hoje, sábado, dia 3 de fevereiro, eu tenho a alegria de estar na sua companhia para juntos meditarmos a palavra do Senhor, tão importante para a nossa vida. Hoje, nós celebramos São Brás, este santo que é protetor da nossa garganta, da nossa voz. Brás nasceu na primeira metade do século III. Ele foi bispo e ele sofreu o martírio no ano 320, quando naquela época ser cristão era muito perseguido. Mas a sua popularidade ultrapassou tantos lugares da terra naquela época. Ele é invocado como protetor contra os males da garganta por ter salvo uma criança que estava morrendo engasgada com uma espinha de peixe. Por isso que nós queremos pedir a Deus, por meio de São Brás, a saúde das nossas cordas vocais, da garganta, para que cada um de nós possa falar de maneira saudável e principalmente nós possamos falar aquilo que deve ser dito e silenciar aquilo que deve ser silenciado. Hoje, então, vamos meditar o Evangelho que é tirado de Marcos 6, 30 a 34. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram com ele que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Meu querido irmão, minha querida irmã, em primeiro lugar, eu gostaria de lhe dizer que neste mês, no mundo inteiro, onde tem católicos, estamos rezando pelos doentes terminais, isto é, aqueles doentes que estão na fase terminal da sua vida. É um momento em que a pessoa está muito fragilizada, sofrendo muito e às vezes até inconsciente. Quantos doentes estão nas UTIs? Quantos doentes estão com os aparelhos ligados, vivendo à custa de aparelhos? E alguns deles vivem anos nessa situação. Então, tanto o doente quanto a família sofrem. E é por isso que o Papa pediu para que a gente rezasse nesse mês para esses irmãos doentes. E também, é claro, que a gente pede que eles sejam bem acompanhados, tanto pelos médicos como funcionários, enfermeiros, essa equipe de especialistas que devem cuidar para evitar o sofrimento maior.
a medicina, ela tem evoluído bastante. Por outro lado, tem também crescido o preço do tratamento. Muitos hospitais são caros, as pessoas não têm condições. Os planos de saúde hoje estão inseguros, porque ninguém sabe até quando pode pagá-los ou até quando o plano vai existir. Por isso que a gente tem que lutar pela saúde pública, porque quando for necessário um tratamento prolongado, é uma grande preocupação e dor. Essa intenção desse mês é muito importante. Mas agora vamos voltar ao Evangelho. Já falamos sobre São Brás, já falamos sobre a intenção desse mês. E o Evangelho de hoje, Jesus convida os seus apóstolos: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Jesus era maravilhoso. Ele não queria só que os apóstolos trabalhassem pregando o Evangelho, mas ele também pensava na necessidade do repouso, do descanso, para poder continuar a missão. Cada um de nós tem que tomar consciência disso. Eu devo ter tempo suficiente para descansar. E eu lembro ainda, principalmente tempo suficiente para dormir. Porque o sono, ele é fundamental para o nosso organismo prevenir doenças e também para que a gente possa se relacionar bem com as pessoas. Se você está irritado com facilidade, as pessoas falam com você e você logo responde grosseiramente, você não está contente, é sinal que precisa descansar. Quando a gente repousa, a gente tem mais calma, o nosso humor melhora porque estamos mais abertos para as dificuldades da vida. Então Jesus quer que os seus discípulos tenham uma vida feliz. E depois Jesus vai continuar a missão. E ele vai olhar e diz: vejo uma numerosa multidão. E Jesus diz: eu tenho compaixão, porque parece ovelha sem pastor. Mesmo tendo tempo para repousar, mas ele não fica distante do povo. Ele está preocupado com o povo que está disperso. Faltam lideranças que cuidem verdadeiramente deste povo e ajudem a vencer as dificuldades da vida tão necessárias para nós enfrentar. Por isso, então, nesse momento, meu querido irmão, eu quero pedir a São Brás, que foi bispo e mártir, que ele, pela intercessão dele, Deus te dê a graça de curar todos os males da sua garganta. E também Deus te cure qualquer doença que tiver em você. Que Deus abençoe e lhe cure. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.